E aí, a gente está sempre falando sobre o futuro da educação no Brasil, né? Pois bem, um novo plano de 10 anos está em debate agora mesmo no Congresso e ele promete mexer com tudo que a gente entende por sucesso escolar. Hoje, vamos destrinchar essa proposta super ambiciosa que pode, de fato, mudar o jogo para as nossas escolas. Ok, vamos lá. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, por que a gente precisa de um plano novo? Depois, vamos ver o que muda na prática, de onde viria o dinheiro para tudo isso e, por fim, quais são os desafios pela frente. Então, para começar, um pouco de contexto. O atual Plano Nacional de Educação, o PNE, está no fim da sua validade. E olhando para os resultados da última década, fica bem claro que a gente precisa de uma abordagem completamente nova. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Depois de uma década inteira, o plano que está terminando agora, deu certo? A resposta, gente, é bem dura. Das 20 metas que foram criadas lá atrás, só 4 foram cumpridas. E ainda assim, só parcialmente. É isso mesmo, apenas 4 de 20. Esse desempenho, para ser bem sincero, acendeu um alerta vermelho. Criou um senso de urgência muito grande para repensar toda a estratégia educacional do país. A ordem agora é clara, não dá para repetir os mesmos erros. Agora a gente chega numa das maiores, se não a maior, mudança que esse plano propõe. Tem a ver com a forma como a gente mede se uma escola é boa ou não. A ideia é deixar para trás uma métrica que a gente usa há muito tempo. O que a gente vê aqui é uma verdadeira mudança de filosofia. Antes, o foco era no IDEB, aquela nota única que mistura um monte de coisa. Agora, a proposta é muito mais direta. Vamos focar na porcentagem de alunos que de fato aprendeu o que deveria aprender naquele ano. É trocar uma nota por aprendizagem real. E essa mudança tem apoio de especialistas. Eles dizem que essa nova forma de medir é muito mais transparente e principalmente mais fácil para qualquer pessoa entender o que de fato está acontecendo dentro das escolas. E é bom deixar claro, essa tal de aprendizagem adequada não é uma coisa vaga, uma ideia solta. Pelo contrário, vai ser um padrão técnico super bem definido pelo INEP que vai funcionar como uma régua nacional para a educação. É com base nisso que a gente vai saber onde precisa melhorar. Mas o novo plano não muda só a régua, não. Ele sobe o sarrafo, e sobe muito, com metas que são bem mais ambiciosas do que qualquer coisa que a gente já tentou antes. Olha só que exemplo claro dessa ambição. A meta é mais do que dobrar a porcentagem de alunos em escolas de tempo integral, aquelas com mais de 7 horas de aula por dia. É um salto enorme. E essa ambição toda chega também no ensino superior. O objetivo é aumentar bastante a presença de jovens na universidade, saindo dos atuais 27% e chegando na casa dos 40%. E a lista de novidades é grande, viu? Tem a meta de alfabetização sendo adiantada para o 2º ano, tem meta específica para matemática, internet rápida em todas as escolas e um ponto fundamental, uma meta específica para reduzir a desigualdade de aprendizado, olhando para raça, gênero e localidade. Ok, as metas são ótimas, a proposta é boa, mas fica aquela pergunta, né? Quem vai pagar a conta? Para isso, o plano traz uma estratégia bem inovadora que amarra a educação com os nossos recursos naturais. A grande meta financeira é essa aqui, aumentar o investimento público em educação para 7,5% do PIB na próxima década. Hoje a gente está em 5,2%, é um aumento bem significativo. E uma parte importante desse dinheiro viria de uma fonte nova, um fundo com royalties do petróleo e do gás. Mas tem um pulo do gato. Como a gente vê aí, o dinheiro é só para infraestrutura e, o mais importante, só recebe quem cumprir as metas. É um incentivo claro para buscar resultados. E a mensagem dos criadores do plano é bem direta. Esse dinheiro não é um cheque em branco. Ele tem um carimbo, é exclusivo para a educação. E a liberação depende da comprovação de que as coisas estão melhorando e a desigualdade diminuindo. Bom, um plano excelente no papel não adianta nada se ele não sai desse papel. Então, vamos falar agora dos desafios e dos próximos passos para que essa proposta se torne realidade. E apesar de todo o otimismo, existe uma preocupação no ar que muitos especialistas estão levantando. Será que essas metas são realistas? Será que dá para alcançar tudo isso? A meta de matemática, por exemplo, é uma das mais criticadas. Alguns especialistas a chamam de irrealista, principalmente quando a gente olha de onde estamos partindo. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender o tamanho do desafio. Hoje, menos de 10% de quem termina o ensino médio sabe o que deveria de matemática. A meta do novo plano é que esse número chegue a 60% em 5 anos. O salto é gigantesco. E para virar lei, o plano precisa passar por todo esse caminho no Congresso. Primeiro, uma comissão na Câmara, depois o Senado e, por fim, a sanção presidencial.
Há um esforço para acelerar o processo, mas não é simples. E no fim, a gente fica com essa pergunta na cabeça. Metas tão ambiciosas são o choque de gestão que a nossa educação precisa para finalmente avançar? Ou será que são apenas mais uma promessa bonita, mas que já nasce fadada ao fracasso? O sucesso desse plano vai depender de uma coisa: transformar toda essa ambição em resultado de verdade na vida de milhões de estudantes pelo Brasil.